Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Hoje, o meu objetivo é mostrar para vocês uma estratégia, né, ou seja, um repertório que pode ser usado na UERJ e como esse repertório poderia ser abordado em diferentes temas. Eu não vou construir um argumento completo, tá, gente? Mas eu vou tentar mostrar a vocês como é que a gente pode manipular a apresentação de um repertório para ter uma ideia um pouco mais fresca, mais original, para ter um nível de criticidade um pouco maior. Tudo bem? Bom, o repertório escolhido de hoje é A Inquisição, uma alusão histórica e uma alusão histórica pertinente, porque fala muito da perseguição contra mulheres, né? Já que a gente teve a questão das bruxas, né? Das mulheres sendo queimadas, perseguidas, agredidas, e como é que isso pode ser transpassado para a gente para os temas que a UERJ pode abordar. Primeira observação, e eu acho que vale muito a pena vocês anotarem essa observação, tá? Dá para vocês falarem de mulheres, mesmo que o tema não aborde mulheres. Então, pode ser que caia, né, a questão da culpabilização da mulher quando ela sofre algum tipo de crime ou algum tipo de violência. E aí a gente tem realmente o cerne do conto da Aia já na frase tema que a UERJ pode te apresentar. Mas pode ser que a UERJ ela te faça uma pergunta muito mais geral, né? Ela pode, como eu coloquei aqui, olha, pode te perguntar sobre o que é liberdade, pode te perguntar sobre como a ciência pode ser distorcida para validar algum ideal, pode te perguntar alguma questão relacionada à religião e à política. Então, os temas podem não abordar mulheres diretamente. Mas atenção, não é porque os temas não vão abordar mulher diretamente que você não vai poder abordar mulher na sua argumentação. Inclusive, é um pouco esperado se você leu, discutiu e analisou o livro. Então, pensar na questão de como a mulher sofre na sociedade, o que ela sofre na sociedade atualmente, quais são os resquícios de um passado violento, quais são as manipulações que sofremos ainda hoje, todas essas questões passam a ser pertinentes para ser uma análise mais focada durante a sua argumentação, tá? E aí, justamente por isso, eu não trouxe um tema que fala de mulher, mas eu trouxe uma tese que vai falar de mulher. Então, vamos supor que a UERJ, ela tente relembrar, né, os tempos áureos do vestibular dela, que é quando ela trazia um conceito e tentava fazer com que a dissertação de vocês fosse uma definição argumentativa desse conceito. E aqui eu escolhi liberdade, porque é uma coisa que a gente não tem no conto da Aia. E aí vamos supor então que o tema seja, afinal, no mundo contemporâneo, o que é liberdade? E aí, em um dos seus argumentos, argumento um ou argumento 2, você quer falar que liberdade é aquilo que está sempre em risco para as mulheres, ou aquilo que é sempre negado para as mulheres. Você precisa definir liberdade, certo? Então você pode falar: olha, na minha tese, liberdade é um conceito que é quase sempre negado às mulheres, ou pelo menos a verdadeira liberdade. E você pode desenvolver um argumento definindo liberdade como esse ideal inalcançável, como esse ideal que é constantemente retirado de nossas mãos. Percebe? Então, se você faz essa crítica, você traz mulheres que eu tenho certeza que todo mundo aqui que estudou para o UERJ viu os professores falando incansavelmente sobre isso, e você então adequa algo que foi falado com muita frequência para um tema que é mais amplo. Aí eu trago a ideia de apresentação, né? O que seria uma apresentação comum? Então eu vou até botar aqui, ó, apresentação comum do repertório. Eita. E a gente também tem uma apresentação diferenciada do repertório. E aí essas duas apresentações, né, vão aparecer aqui pra gente neste momento. Então, olha só, gente, para ficar até esteticamente mais bonito, a gente bota aqui. A primeira coisa que a gente pode pensar é que se a gente fosse falar de Inquisição, seguindo a lista, né, desculpa, a fórmula comum de alusão histórica, a gente falaria o quê? uma. A gente traçaria uma noção temporal, diria o nome do período histórico e uma definição disso, certo? Então a gente traria essa visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla do que é a questão da Inquisição.
A partir disso, a gente pode então falar, né, que a Inquisição acontece ali entre o século XII e o século XVIII, ou a gente pode só falar a partir do século XII. Então a gente pode traçar aí uma noção temporal, né? Então eu vou colocar aqui, ó, durante o século XII. Ai, mas aí ficou só muito durante, né? Daqui a pouco a gente conserta. O início da Inquisição da Igreja Católica promoveu uma perseguição organizada contra aqueles que não condiziam com as diretrizes e os dogmas impostos na sociedade. O que fez das mulheres uma grande parte das vítimas dessas injustiças. Vocês vão perceber aqui que eu estou trazendo uma visão, né, e uma crítica em relação a essa apresentação da Inquisição, tá? Então vocês vão perceber o seguinte: eu trago a noção de tempo, né? Então eu falo durante. Eu até travei na ideia do durante. Eu vou até criar um outro quadro aqui, olha, para mostrar para vocês. Eu poderia falar a partir, tá? Do século XII. Porque não foi só durante o século XII, né? Eu falei que foi até o XVIII. Então, eu acho que o durante o século XII fica muito limitado. Então, a partir do século XII, o início da Inquisição da Igreja Católica promoveu uma perseguição organizada contra aqueles que não condiziam com as diretrizes e os dogmas impostos na sociedade. Então, a gente vai perceber aqui, olha, que eu trago um resumo, né, do que foi a Inquisição. Mas na UERJ, no Enem, geralmente a gente pararia aqui, né? Ah, perseguiu, e depois a gente fala e faz o paralelo. Mas na UERJ, a gente precisa trazer também uma análise crítica, né? E delimitar um pouco mais essa observação. Então eu trago dogmas impostos na sociedade, o que fez das mulheres uma grande parte das vítimas dessas injustiças. Essa parte aqui eu achei ruim, tá? Então eu vou reformular aqui com vocês porque eu gosto dessa ideia de escrever e reescrever para mostrar para vocês que a coisa é um processo, né? Então a gente pode falar assim, o seguinte, o que tornou as mulheres um grupo alvo dessas injustiças. Percebe? Eu acho que aí ficou um pouco mais formal, um pouco mais conciso também. Então vocês vão observar, olha, que eu tenho a delimitação de tempo, eu tenho uma explicação geral do contexto e eu tenho uma crítica desse contexto, que é justamente aquilo que eu vou fazer de ponte, tá? Só que eu tenho outra observação para fazer. E são muitas observações, né? Vocês vão perceber que essa volta, né, para o tempo, para a crítica, perdão, não tem muito a ver ainda com o meu ponto da tese. Eu só estou falando que tornou as mulheres um grupo alvo dessas injustiças. Mas a ideia de liberdade não está sendo abordada. Isso é possível? É, tá? Eu posso depois explicar que é, essa perseguição nos dias atuais representa uma perseguição à liberdade. Mas eu também posso falar que essa perseguição à liberdade acontecia no passado e continua acontecendo no presente. Então, se eu quiser falar dessa ideia de que acontecia no passado, a liberdade, não só a perseguição das contra as mulheres, mas a perseguição contra a liberdade das mulheres, né? É, Se eu já quiser fazer esse panorama mais completo, eu preciso já trazer isso na minha alusão, eu preciso já delimitar isso na minha alusão. Então, quando eu vou construir, nessa explicação, eu posso falar o seguinte: o que tornou as mulheres um grupo-alvo dessas injustiças, eu posso falar o seguinte, principalmente, é, as mulheres que exerciam a sua liberdade
de discordar e confrontar as autoridades. E aí vocês vão perceber que eu já estou delimitando não só as mulheres como principal alvo da Inquisição, mas eu estou falando das mulheres que exerciam a sua liberdade de discordar e confrontar as autoridades. E aí, essa ideia de mulheres que exerciam a liberdade e eram perseguidas durante a Inquisição já me dá um panorama muito mais fácil para, na minha argumentação, a frase seguinte, quando eu trouxer para o presente, falar que nos dias atuais essa perseguição ela não é feita agora pela Igreja Católica ou só pela Igreja Católica, mas ela é feita por uma sociedade conservadora que ainda acha que as mulheres não devem ser livres para responder por si próprias, para terem direito pelo próprio corpo, né? Sob o próprio corpo, perdão, sob o próprio corpo, que as mulheres ainda são muito censuradas, muito oprimidas, aquela coisa toda. E aí, no meio dessa explicação, durante o meu argumento, tá, gente? Eu posso fazer a reflexão de que isso mostra que a liberdade é um ideal que não se concretiza na vida da mulher. É um ideal que é constantemente retirado, que é constantemente negado a essa mulher. Então, é isso que representa a liberdade para as mulheres nos dias atuais. O ideal a ser buscado, mas que é constantemente negado. Percebe a linha de raciocínio? Então, eu pego lá no passado e começo a trazer para esse contexto de perseguição nos dias atuais, para mostrar que nessa perseguição a liberdade então é algo que é constantemente negado. E aí eu defino liberdade com essa crítica. Foi? Aí vocês vão perceber que então eu comecei escrevendo de uma maneira bem ampla, que isso pode funcionar. Depois eu trouxe um pouquinho mais delimitado para metade da minha tese, mas eu ainda não trouxe a minha tese completa. Isso vai funcionar também, mas, né, o que funciona 100% seria já trazer a minha tese completa. Não só a questão das mulheres, mas também a minha tese completa, quando eu falo isso, né, é a tese relacionada ao tema. Então aqui, olha, eu vou até fazer a observação. Abordagem ampla. E aí deixa eu trazer assim para vocês quiserem, se vocês quiserem printar, né? Eu não vou disponibilizar esse PDF. Então, se vocês quiserem printar aí, abordagem ampla. Aqui embaixo a gente tem a abordagem apenas da tese e aqui embaixo a gente vai ter a abordagem da tese e do tema, porque eu falo de liberdade ali no meio. E aí, qual é o melhor, qual é o pior? Eu acho que os melhores seriam o segundo e o terceiro, tá? Depende daquilo que você faz na sua escrita. Mas o primeiro também pode dar certo. Você só vai deixar a reflexão mais pendente para as outras frases, né? Então, isso vai depender mais da qualidade do seu desenvolvimento. Aí, continuando aqui, eu trouxe a Inquisição de uma forma bastante ampla, né? Mas eu falei para vocês também que eu iria mostrar um outro jeito mais fresco, né, de apresentar algo. E aí eu queria mostrar para vocês o conceito de maleus maleficarum, que era justamente o termo em latim usado pela Igreja Católica para falar, né, nos julgamentos, que aquela mulher ela estava sob a influência do mal, né, que ela estava sendo manipulada pelo diabo, possuída pelo demônio. E aí, usar esse conceito para falar de Inquisição talvez seja um caminho também possível. Aí vocês vão falar, ai, mas Bárbara, não pode usar estrangeirismo. A gente tem exemplos de redações nas apostilas da turma de medicina, exemplos de redações é, que usaram termos, conceitos de outras línguas, porque estavam inseridos dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto histórico. Você não pode usar um estrangeirismo para substituir uma palavra que você não lembra o referente em português, tipo fake news, né? Vocês botam fake news achando que vocês estão arrasando quando tem um referencial em português chamado notícias falsas, meus amores. Então vamos atualizar a nossa consciência. Mas se você tratar desse estrangeirismo como uma espécie de conceito, funciona. Você coloca entre aspas, bonitinho, né? Em latim, de preferência, você dá uma
uma viradinha para ficar meio itálico assim, mas você coloca entre aspas, marcando que é um estrangeirismo e está tudo certo. Por que que eu trago isso? Porque a gente pode apresentar, e aqui eu só vou trazer um exemplo, tá? Não vou trazer um milhão de exemplos, não. A gente pode apresentar esse conceito como parte da Inquisição. Então a gente poderia falar assim: a partir do século XII, o conceito de malus tem que ser com letra maiúscula, maleus maleficarum, foi utilizado pela Inquisição como justificativa de uma suposta possessão demoníaca das mulheres, é, que eram livres dos dogmas impostos por uma sociedade extremamente opressora e machista. E aí, olha só essa apresentação, né? Aqui eu trouxe a delimitação de tempo para marcar ainda que é uma espécie de alusão histórica, mas eu trago essa alusão histórica não como um momento da Inquisição, mas como um conceito, como um preceito, né? E aí eu posso até botar aqui o princípio ou paradigma, né? O princípio de maleus maleficarum foi utilizado pela Inquisição como justificativa de uma suposta posição demoníaca das mulheres que eram livres dos dogmas impostos por uma sociedade, por uma sociedade extremamente opressora e machista. Essa é uma forma da gente apresentar isso para falar, olha, a liberdade é negada, para depois vocês falarem, né? A liberdade é negada porque sempre que essa mulher é livre, sempre que, até hoje, né, nos dias atuais, sempre que a mulher é livre, ela é vista como uma alguém descartável, né? Uma pária na sociedade. Ela é vista como alguém condenável, ela é vista como alguém errada, ela é vista como alguém suja, como a mulher quando ela se coloca numa posição de liberdade ou quando ela exige o exercício dessa liberdade, ela é excluída dessa sociedade, ela é vista como possuída pelo demônio. Hoje em dia, talvez até um pouco menos, né? Essa ideia de possessão demoníaca, mas ela ainda é vista como alguém é condenável, tá? Eu acho que essa é a ideia. Ainda que hoje essa ideia de possessão demoníaca tenha se perdido um pouco, não muito, tá, gente, mas um pouco, a mulher ainda é vista como uma figura condenável, a mulher que tenta usar essa liberdade como uma pessoa condenável. E aí, de novo, a gente reflete no final desse argumento que essa liberdade é negada. Por que que eu tô falando muito isso? Porque o tema não é para falar sobre a ausência de liberdade, mas é para falar que o conceito de liberdade é algo que muitas pessoas não podem ter, sabe? A base do conceito de liberdade é uma ilusão. É essa crítica que a gente precisa fazer na UERJ. É lembrar que se ela está pedindo para você definir liberdade, então você vai trabalhar essa definição, tá? E aqui vocês, só uma última observação, vocês vão perceber que, ainda que eu fale de possessão demoníaca, ainda que eu fale de Inquisição, eu não estou usando o nome da Igreja Católica para também não parecer que é um ataque. Ah, mas Bárbara, a Inquisição foi liderada pela Igreja Católica. Ótimo, a gente já sabe disso. Mas se você não quiser trazer para um cunho muito religioso, né? Se você quiser falar da sociedade machista, patriarcalista, sem trazer essa evidência, eu também acho que é um bom caminho. E uma última sugestão. Tentem não atacar uma religião nos dias atuais, ainda que a alusão histórica faça uma menção a uma religião específica. Eu recomendo que, quando vocês trouxerem para os dias atuais, vocês façam essa observação de que não é apenas a Igreja Católica, não é apenas de cunho religioso hoje em dia, sabe? Fazer essa reflexão, eu acho que pode ser um bom caminho. Até se o tema for falar de fé e de política, você não atacar uma religião específica, eu acho que seria o caminho mais polido,
Tá bom? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Esse vídeo deveria ter sido muito mais curto, mas eu não consigo fazer vídeos curtos. Ah, e uma última observação para quem não conhece meu trabalho. Eu tenho dois cursos gravados para a redação da UERJ, cada um com mais de 4 horas. Então, o primeiro módulo é o módulo de estrutura básica, tá? Eu falo na aula 1 como a prova é, falo de introdução, falo de argumento e de conclusão. O pacote com correção é R$ 100, o pacote sem correção é R$ 70. As aulas já são gravadas e o material é enviado por e-mail. E eu também tenho um módulo 2 do curso, que é quando eu falo sobre estratégias argumentativas para a UERJ. Também são mais de 4 horas gravadas. A aula 1 é sobre exemplificação na UERJ, a aula 2 e 3 sobre repertório e a aula 4 que a gente reflete como usar o livro na redação. Também é comprado separadamente, tá, gente? Então, um pacote com correção R$ 100, pacote sem correção R$ 70. E para quem só quer as correções, a gente tem pacotes de redação UERJ. Esses pacotes são limitados, então eu não sei se na hora que você for assistir esse vídeo, esses pacotes vão estar disponíveis. Mas um pacote com duas redações, R$ 25. Pacote com 5 redações, R$ 50. Tá bom? Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. No mais, boa prova e que tudo dê certo para vocês entrarem na melhor do Rio. Tá bom? Tchau, tchau.